Fala, uabeiro! Tudo certo com você? Olha, se você vai fazer o exame de ordem, esse canal aqui é para você. E no primeiro vídeo do canal eu quero tratar com vocês sobre direito administrativo. Hoje vamos falar sobre um assunto introdutório que está nos primeiros capítulos da matéria. Eu estou falando do regime jurídico administrativo. Então, antes de mais nada, vou pedir para que você se inscreva no canal Simplificando OAB, para a gente atingir mais e mais pessoas que vão fazer o exame de ordem. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, definição. Quando a gente for estudar algum instituto, qualquer que seja ele, nós precisamos saber conceito. E o regime jurídico administrativo nada mais é do que um conjunto harmônico de regras e de princípios que vão definir a atuação do poder público, vão definir como funciona o ente público no caso concreto. É por isso que o regime jurídico administrativo ele vai se basear na existência de limitações e de prerrogativas em face do interesse público. Essa é a primeira noção que você tem que ter em relação ao regime jurídico administrativo. Mas eu vou além, porque além disso a gente precisa saber o que é o interesse público primário e secundário. O interesse público primário, e é o mais importante de todos, é a necessidade coletiva. São os interesses e necessidades da sociedade. É o que mais importa, é o que a administração pública precisa buscar em todos os seus atos públicos. Agora também existe, em contraponto, o interesse público secundário, que nada mais é do que a vontade do Estado, a vontade, as necessidades e os anseios do Estado como sujeito de direito. Esse interesse público secundário, se ele for visado em exagero pela administração pública, estará caracterizado abuso de poder, porque o que deve prevalecer é o interesse público primário, ou seja, o interesse público da sociedade. Agora, o regime jurídico administrativo ele é baseado em dois pilares, em dois superprincípios que você tem que saber. É obrigatório você ir para a prova de OAB tendo que saber esses dois princípios. Isso porque, na definição de regime jurídico administrativo, você precisa saber que o regime por si só, ele tem que estar baseado na supremacia do interesse público sobre o interesse privado e a indisponibilidade do interesse público. São dois pilares que baseiam o regime jurídico administrativo. Em relação ao primeiro, ou seja, em relação à supremacia do interesse público sobre o privado, você tem que saber que o interesse público ele é supremo. Ele tem que prevalecer em relação ao interesse particular. É disso que trata o interesse, a supremacia do interesse público. É por isso que muitas vezes o particular ele tem os seus bens privados restritos, porque uma necessidade coletiva, e em um determinado caso concreto, tem que prevalecer. Por isso que algumas vezes o particular perde uma casa, ou pode perder um carro, porque o policial pode pegar um carro e socorrer alguém. O bombeiro a mesma coisa. Porque o que vale é o interesse público. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Ou seja, as prerrogativas da administração pública são decorrentes da supremacia do interesse público e vão compor o poder-dever para bem desempenhar a sua função, que é administrar de forma a satisfazer as necessidades da coletividade. Agora, por outro lado, também existe o princípio da indisponibilidade do interesse público. Ou seja, o agente público, enquanto exercer a função pública, o munus público, ele não pode deixar de atuar quando as necessidades da coletividade, ou seja, da sociedade, assim exigirem, porque elas são necessárias para a satisfação dos interesses da coletividade. Então, essa indisponibilidade faz com que o agente não possa ser omisso, não deva se esquivar de agir no caso concreto. Você tem que saber disso. O interesse público não é disponível, ele é indisponível. Porque ele é a principal forma de buscar o interesse coletivo. Essas são os principais aspectos do regime jurídico administrativo. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, que vai vir muito mais conteúdo por aí. Um abraço!